Em meio à pandemia, o Diego foi contratado para trabalhar como analista de logística sênior de uma empresa que fabrica rações em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele morava em Avaré e trabalhava há 6 anos em uma multinacional fabricante de café. Já queria uma recolocação no mercado, mas não imaginava que aconteceria justamente agora. Fiquei muito feliz, é uma empresa que eu já acompanhava há anos já também, vendo o trabalho da empresa, né? E vinha participar, né? Depois ali de um mês e meio em questão de entrevista, de visita aqui na fábrica, a gente acabou fechando aí o contrato e eu iniciando aí nessa nova jornada, né? Nesse desafio aqui incrível, né? Empresa muito bacana. Ele é um dos 49 contratados pela empresa entre março e maio deste ano. Segundo a coordenadora de recrutamento e seleção, não houve nenhuma demissão nesse período, porque as atividades continuaram. A companhia registrou aumento nas vendas e, consequentemente, nas entregas. Por isso, teve que se adequar e ampliar o quadro de colaboradores. A Special Dog, ela é uma empresa considerada uma atividade essencial pelo governo federal. Então, a maioria dos nossos processos não foi afetado, né? E a empresa também teve aí um aumento nas vendas nesse período, a gente, né, presenciou isso, o que acabou gerando uma demanda também de contratação de mão de obra específica para algumas áreas, né, como o carregamento, a entrega, foram onde tive maior geração de demanda aí de contratação. O processo de seleção teve algumas alterações para evitar o contágio do coronavírus. Porém, segundo a coordenadora, isso não atrapalhou em nada e graças à tecnologia. Foram duas mudanças que a gente teve que se adequar no processo. Uma foi no ritmo, porque a gente costumava a fazer várias entrevistas ao mesmo tempo, a gente costumava levar vários processos ao mesmo tempo, e a gente acabou fazendo um processo por vez, tá? Para ter um cuidado maior até com o candidato. E nós passamos todo o processo de contratação online, tanto a parte do RH quanto a parte da entrevista com o gestor. Então, todo o processo foi conduzido de forma online. O Diego também precisou se adaptar. Afinal, teve que mudar de cidade em meio à determinação de isolamento social e suspensão de algumas atividades, como do setor hoteleiro. A gente teve que remoldar a proposta, a empresa me ajudou aí com os custos de combustível, pedágio, de deslocamento, né? E eu consegui vir trabalhar normalmente aí por um período aqui praticamente de 50 dias, até eu conseguir me adequar aqui e alugar uma casa, né? Hoje já moro aqui em Santa Cruz, né? Já vim com a minha mudança, minha esposa, então já vivo aqui em Santa Cruz já. Esse economista explica que em muitas indústrias o impacto não foi tão forte quanto em outros setores. Muitas indústrias tiveram autorização para funcionar. Aquelas que tiveram como ter escoamento da sua venda no varejo, então vamos pegar o caso da ração animal, da cesta básica em supermercados, etc. Essas indústrias sentiram menos. Por quê? Na ponta, o consumidor pode no máximo ter diminuído a compra, mas ele continua comprando. Então toda essa cadeia de bens essenciais ligados às necessidades básicas, sim. Algumas indústrias tiveram autorização para operar, mas não tinham quem vendesse, ou seja, no varejo ele não encontrou quem escoasse a produção. Então, vamos pegar o caso da indústria de óculos. Ela não precisou parar, porém as óticas não venderam no mesmo volume que vendia antes, porque o consumidor ferido, sem dinheiro, ele priorizou a parte da alimentação, da cesta básica dele. Mas o cenário não é tão positivo assim. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que no Brasil foram registradas cerca de 860 mil vagas a menos de trabalho no mês de abril. Quase 270 mil só no estado de São Paulo. Em Bauru, 2.991 empregos formais foram perdidos no mesmo mês. O setor que mais sentiu, de acordo com o economista, foi o de comércio e serviços. No comércio em Bauru, segundo o CAGED, 727 postos de trabalho foram extintos. Na nossa região, aquelas cidades que têm um alicerce maior no setor primário, agricultura e pecuária, sentirão menos. Aquelas que têm uma matriz econômica, como Bauru, alicerçada no comércio e nos serviços, sentirão mais. Os primeiros números já apontam nesse caminho. Em Bauru, quase menos 3 mil vagas entre admissão e demissão, mas ainda pegou uma primeira parte. Por que a primeira parte? O governo, logo no início, na tentativa de preservar empregos,
ofertou linhas de crédito, postergou tributos com a condição de não dispensar. E algumas empresas ainda tiveram a possibilidade de flexibilizar a jornada. Eles ficaram numa quarentena que era para ser por 15 dias, depois por 30 dias, e lá se passaram 70 dias. Esse empresário volta ferido. E se as vendas não vierem no volume que ele precisa, e não virão no curto prazo, certamente nós vamos ter, infelizmente, um agravamento da questão do desemprego no país.